Olá pessoal, eu vim aqui hoje para analisar com vocês a súmula vinculante 50, que nada mais é do que uma republicação que o Supremo fez com relação a uma súmula antiga que ele tinha, que corresponde à súmula 669. Então aquele basicamente reafirmou o seu entendimento. Só que é importante observar que como ele reafirmou, republicou em súmula vinculante, o que ele está dizendo? Ora, estou mantendo esse entendimento e as bancas examinadoras de concurso público estão de olho. E isso pode ser objeto de futuras questões, tanto de concurso quanto nas questões da sua primeira fase e também da segunda do exame de ordem. Daí por quê? Então, vamos analisar agora a súmula vinculante 50, que ela está intimamente ligada a um princípio tributário, pelo qual vem a ser o princípio da anterioridade tributária. Primeira coisa, eu vou ler com vocês essa súmula e depois nós vamos analisar. Então observe aqui o seguinte: súmula vinculante 50, norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária, não se sujeita ao princípio da anterioridade tributária. Vejam, quando ele diz isso, que norma legal que altera o prazo do recolhimento não se sujeita ao princípio da anterioridade, isso significa que nós temos que analisar a base do princípio da anterioridade e compatibilizar com relação a essa súmula. Porque veja o seguinte: quando eu menciono sobre o princípio da anterioridade, corresponde a um princípio pelo qual ele está vinculado a um outro princípio maior, pelo qual vem a ser conhecido como o princípio da vedação à surpresa. Só que quando eu menciono que é o princípio da vedação à surpresa, compreende o princípio da vedação à surpresa desagradável, que em matéria tributária, surpresa desagradável corresponde à instituição ou majoração de tributos. De tal modo que eu somente vou aplicar o princípio da anterioridade tributária quando for instituído ou majorado tributos. De tal modo que, se vier uma lei reduzindo ou extinguindo tributos, não se aplica nenhuma anterioridade tributária. Por quê? Porque, gente, o princípio da anterioridade compreende uma espécie de limitação constitucional do poder de tributar. Ora, se é uma limitação, ele está inserida na Constituição com o objetivo de proteção do contribuinte face a uma tributação que poderia ser realizada de forma arbitrária pelo Estado. De tal modo que, então, a anterioridade, o que vem a ser? Vem a ser um lapso temporal mínimo e necessário pelo qual as pessoas possam se programar da nova tributação. Só que quando eu menciono que é para elas se programar, é para se programar de algo que lhe venha lhe prejudicar e não que lhe venha lhe beneficiar. De tal modo que quando eu venho com uma lei aumentando o tributo, nesse momento, ou ela majorando, significa que eu estou aumentando o peso da carga tributária sobre o patrimônio das pessoas. Dessa forma, elas precisam se programar. Ao passo que, se eu vier com uma lei eu reduzindo ou extinguindo tributos, eu estou aliviando o peso da carga tributária sobre o patrimônio das pessoas. Qual é a consequência? Que ninguém precisa ficar protegido de algo que lhe venha lhe beneficiar, somente protegido de algo que lhe possa lhe prejudicar. De tal modo que, quando se menciona na anterioridade, primeiro, qual é a conclusão que nós podemos tirar aqui? Que somente se aplica na instituição ou majoração de tributos. Dessa forma, a estrutura se dá da seguinte forma. Vejam, eu tenho uma lei instituindo ou majorando um tributo. Então aqui eu tenho a lei pelo qual ela vai instituir ou majorar tributos. Sendo que essa lei que vai instituir ou majorar tributos, ela vem a ser publicada para depois começar a produzir seus efeitos. E o princípio da anterioridade tributária, ele atua exatamente com relação a um diferimento do momento pelo qual começa a produzir os efeitos aquela lei. Então observe, tem aqui a lei pelo qual ela vai ser publicada. Então eu tenho aqui
a publicação da lei. Quando eu menciono anterioridade, é um princípio que vai postergar os efeitos da lei. Então, quer dizer que ele vai atuar, princípio da anterioridade, aqui, na medida que ele vai postergar os efeitos da lei que está instituindo, que institui ou majora tributos. De tal modo que, então, esse corresponde ao momento de aplicabilidade com relação ao princípio da anterioridade tributária, que compreende um gênero onde nós podemos encontrar anterioridade, no caso, tanto dos 90 dias quanto do exercício financeiro seguinte. Então, uma lei que institui ou majora tributos é o momento onde vai ser atuado o princípio da anterioridade tributária, pelo qual nós podemos encontrar lá na Constituição, no artigo 150, inciso 3, a linha B e C da Constituição. Ou seja, nós vamos ter a anterioridade do exercício financeiro seguinte e a anterioridade dos 90 dias, na medida que tem que ser dada a possibilidade para que as pessoas possam se programar da nova tributação. Porque, gente, ninguém é obrigado a praticar o fato gerador. Contudo, uma vez praticado, o tributo é obrigatório. Agora, é dada a possibilidade para que as pessoas possam realizar seus planejamentos tributários, de tal modo que, como eu mencionei para vocês, ninguém é obrigado a praticar o fato gerador. Agora, olha só a seguinte hipótese. Quando eu estou aqui na eficácia da norma, isso aqui corresponde ao quê? Ora, a hipótese de incidência, que pode chegar a dado momento que uma pessoa possa praticar o fato gerador. Então, a pessoa aqui, se ela pratica o fato gerador, dá origem à obrigação tributária. Dando origem à obrigação tributária, posteriormente é realizado o lançamento e a pessoa será notificada constituído o crédito tributário, e a pessoa será notificada para realizar o pagamento do tributo. Então, quer dizer o seguinte, quando vem a súmula vinculante 50, dizendo que norma legal que altera o prazo para pagamento do tributo, não se aplica o princípio da anterioridade. Por que que não vai se aplicar? Justamente porque eu estou mencionando aqui na fase do pagamento, que já é o momento posterior à ocorrência do fato gerador. O princípio da anterioridade tributária é um princípio que vai atuar na produção de fatos geradores, ou seja, aquela pessoa que ainda vai praticar o fato gerador. Contudo, uma vez praticado, não se aplica o princípio da anterioridade tributária. Tanto é prova que, veja, se a gente pegar esse dispositivo aqui constitucional e ler com calma, agora vai ficar bem claro a afirmação prevista na súmula vinculante 50. Então, observe aí. Veja, no caso, nós temos aqui a súmula vinculante 50 e temos aqui o princípio da anterioridade. Artigo 150 da Constituição, quando ele fala, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, aos municípios e ao Distrito Federal. Inciso 3, cobrar tributos, e aí ele fala, a linha B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei. Olha o que ele falou, publicada a lei. Publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Na linha C, nós encontramos antes de decorridos 90 dias na data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observada a linha B. Então eu tenho que ali na linha B compreende a anterioridade do exercício financeiro e na linha C, anterioridade
dos 90 dias. De tal modo que pouco importa, depois da ocorrência do fato gerador, se eu tenha diferido ou antecipado a data do vencimento do tributo, não se aplica o princípio da anterioridade tributária. Este somente vai ser aplicado quando eu tiver uma lei, como eu disse, instituindo ou majorando tributos. Então, quer dizer que é dada a possibilidade para a pessoa poder se programar, como eu falei há pouco, da nova tributação, ou seja, se ela quer ou não praticar o fato gerador. Agora, uma vez praticado, o tributo é obrigatório e aí não se aplica o princípio da anterioridade tributária. Gente, então essa aqui corresponde à análise da súmula vinculante 50, editada pelo Supremo Tribunal Federal. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima.